Oi, pessoal, bom dia. Faz tempo, né, que a gente não se vê. Então vamos lá. Hoje eu passei uma atividade para vocês que é uma recuperação intensiva de tudo que nós aprendemos no primeiro bimestre através do Google Classroom, tá certo? Então o que que nós vamos ver? Nós vamos ver de novo lá os gêneros narrativos, né? Que nós tínhamos visto no começo. Depois vamos ver algumas figuras de linguagem, vamos ver textos literários e não literários, ou seja, a matéria do bimestre inteiro, resumidamente. Então eu escolhi para fazer essa atividade, eu escolhi um texto, né, que eu vou ler agora e vou deixar lá no Classroom para que vocês leiam também. Mas como a aula também é de leitura, né, e interpretação, então eu estou fazendo essa aula para que juntos possamos ler e entender para depois avançarmos, né, nas outras questões. Então, o texto que eu escolhi é um texto do Valcir Carrasco, que se chama O Labirinto dos Manuais. Então, vamos lá. Há alguns meses, troquei meu celular, um modelo lindo, pequeno, prático, segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mail e até servia para telefonar. Abri o manual entusiasmado. Agora eu aprendo. Decidi folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois eu estava prestes a roer o meu aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracal, não achava. Era só alguém me chamar e todo o tempo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio. Quem me salvou foi um motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Insisti e finalmente descobri que estava no Vibracal há meses. O único problema é que agora não consigo botar a campainha de volta. Atualmente estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro, na capa promessa rápido e fácil. Fiz um guia prático. Um guia prático, simples e colorido. Resolvi, vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 242. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar o tempo relendo a Segunda Guerra e Paz? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer uma pipoca, que possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca, ainda se emagrecesse. E o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples, eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro para continuar e de novo no primeiro. Outro dia a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem e a secretária disparou todas as mensagens desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí, né? Tudo parece muito simples, mas o mundo era para todos, né? Talvez alguém dê aulas para entender os manuais, ou o jeito seria aprender só aquilo que eu tenho realmente necessidade e não usar todas as funções. E o que a maioria das pessoas acaba fazendo? Quer dizer, ele quis dizer aqui, é o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Desculpe, não era uma pergunta. Então, o Valcir Carrasco, gente, esse texto aqui não é um texto longo, é um texto curto. Ele não tem 3, 4, 5 páginas. Então, já é uma dica. Ele tem texto curto.
Ele é um texto que ele demonstra que ele é até engraçado, porque o autor aqui, o narrador, ele não consegue assim acessar e fazer tudo que está lá no celular dele. Eu também tenho essas dificuldades, não sei também acessar todas as ferramentas, e com essas novas tecnologias que a gente está aprendendo agora como professor, eu também estou sofrendo. Eu acho que vocês também, né? Nem tudo a gente sabe. E então Valcir Carrasco, que ele também é um escritor de novelas, ele escreveu esse texto aqui, né? Em 19/9/2007, e esse texto aqui tá adaptado, tá? Então, o que nós vamos estudar hoje? Eu peguei esse texto, que eu achei um textozinho legal, e eu gostaria que vocês identificassem aqui se ele pertence a qual gênero textual. Qual é o gênero textual dele? Então, eu vou fazer algumas perguntas. Ele é um texto dissertativo argumentativo? Ele é um manual de instruções? Ele é uma resenha? Ou ele é uma crônica? Então, eu gostaria que vocês pensassem e respondessem essa pergunta que eu estou fazendo aí no Classroom. Então, vamos analisar alguns pontos. O que é um texto dissertativo e argumentativo? É um texto em que você vai ter lá uma situação e você vai ter que dar a sua opinião. Então, você tem que escrever e dissertar e falar a sua opinião daquele assunto, do começo até o fim, argumentando para quem for ler o que você está escrevendo, se o seu pensamento é correto ou não, e você vai ter que ter introdução, desenvolvimento e uma conclusão, e na conclusão você vai ter que mostrar com clareza para quem estiver lendo que o seu ponto de vista é o seu ponto de vista correto. Num texto argumentativo, dissertativo, você não pode ficar assim em cima do muro e falar assim, bom, eu acho que aquela pessoa lá tá certa, mas eu acho também que aquela lá também tá certa. Não, você vai escolher um lado, ou você escolhe o lado do sim ou o lado do não e se posiciona. E você vai ter um pensamento do começo, na introdução, no desenvolvimento do texto e na conclusão de que aquele seu ponto de vista é aquele, sim, que você decidiu. Se você achar que é não, então você vai ter que provar por que você não concorda com o enunciado daquela questão que está sendo colocada. Então, isso daí é um texto dissertativo e argumentativo, tá certo? O que é um conto? O conto, geralmente, ele é uma história narrativa que vai ter os elementos de um texto narrativo, que nós já aprendemos. Quais são os elementos de um texto narrativo? O que precisa ter? Narrador, precisa ter personagem, precisa ter tempo, precisa ter espaço, e tudo isso nós já aprendemos desde o segundo ano do ensino médio, que eu venho falando para vocês. Então, esses são os elementos de um texto narrativo. O conto, ele tem esses elementos da narrativa, porém, não é um texto curto, ele é um texto longo, que às vezes ele passa de 3, 4 páginas, dependendo da história que o autor esteja desenvolvendo. Então, isso daí é um conto. Um manual de instruções. O que é um manual de instruções? Quando você compra um aparelho, vem um manualzinho de instruções para dizer para você como que você deve seguir passo a passo. Certo? Ou você vai fazer uma receita de bolo, então você tem que seguir o modo de preparar, como que faz, quantas xícaras, isso são manuais de instruções. Perdão que eu tô com uma rinite aqui terrível, atacadíssima, né? O tempo muda e a gente fica meio ruinzinho, né? Então, o que é uma resenha? Resenha seria o resumo de tudo aquilo que você leu. Por exemplo, você lê um texto de geografia, um texto que conta coisas geográficas. O texto tem lá 3, 4 páginas dissertando sobre as rochas, por exemplo, as pessoas que moram, a civilização, enfim. O que você vai fazer? Vai fazer o resumo. Você vai pegar os assuntos que são mais pertinentes, mais abrangentes, mais importantes. Você vai fazer o resumo de tudo aquilo, então aquilo lá você vai fazer uma resenha. Então, a resenha é esse aí. E o que seria, então, a crônica? A crônica são textos curtos, geralmente com tons humorísticos, tons alegres, conversas leves, e ela tem começo, meio e fim também, né? E então ela não tem muito comprometimento, né? Mas ela precisa ter as regras dela também. Ela pode até usar gírias, porque ela é contemporânea, ela fala dos assuntos geralmente atuais, dos momentos atuais. Já o argumentativo, dissertativo, esse texto,
ele tem um maior comprometimento. Você não pode falar gíria, você não pode abreviar palavras, você não pode ter repetição de palavras, você tem que usar sinônimos, não é? E você não pode também fazer assim, não, tem que ter introdução também, tem que ter o desenvolvimento e também tem que ter uma conclusão, que nem eu já havia falado. Então, é um texto que segue também a norma padrão da língua portuguesa. Você não pode falar assim, e aí, mano, beleza, não sei o quê, a menos que você esteja usando uma fala de algum personagem em algum momento e você vai ter que usar as características para pontuar isso, ou seja, você vai ter que pôr travessão, aspas e escrever entre parênteses, essa é a fala de tal fulano de tal no seu texto argumentativo dissertativo, só assim que ele é aceito a gíria dentro, porque você sabe as regras da língua, né, das normas da língua portuguesa e sabe que não pode usar gíria, né? Então, nesse momento, você pode usar uma fala de alguém, né, dentro desse contexto. Ok, vamos lá também para algumas coisas que eu também gostaria de dizer para vocês. Existem diferença de gênero textual e de gênero literário. Então presta atenção, se às vezes cai lá numa pergunta do vestibular, se é que vocês vão fazer, algum teste que vocês vão fazer numa empresa, não sei o quê. Então o texto literário, ele é diferente do texto textual. Então ele fala qual é o gênero textual, qual é o gênero literário. Então veja bem aqui, ó. O texto textual é esse que nós estamos estudando agora, que eu estou falando para você. Quais são os textos? Né? Então ele existe, texto dissertativo, argumentativo, a carta, manual de instruções, uma resenha e etc. Então esse aqui é o gênero textual. Qual é o gênero literário? Os gêneros literários, eles se dividem em 3 categorias, né? Que é o gênero lírico, o dramático, o épico e narrativo. Dentro desses daqui, gênero lírico, dramático e épico narrativo, ele tem as subdivisões dele, os filhinhos dele, entendeu? Cada um deles tem a sua casinha, tem a sua família. Então, por exemplo, dentro do gênero aqui, épico, narrativo, ele tem aqui, ó, nas suas características, o romance, a crônica, a novela e o conto. Vocês entenderam? Então, nós vamos aprender isso no futuro. Eu só estou dando uma diquinha para vocês, para que vocês consigam entender qual a diferença de um, qual a diferença de outro. Vamos lá também para os textos, literatura, tipo de linguagem. A linguagem de um texto, ela é uma linguagem literária ou uma linguagem não literária? Então é fácil de matar essa charada. Quando um texto, ele não é literário, quando ele não fala de poesia, quando ele não fica falando lá de amor, né? Então, quando você percebe que o texto, ele não tem poesia, então você já sabe que ele é um texto literário. Ele falou de poesia, falou de romance, então ele é um texto literário, né? Agora, quando não é literário, quando é uma crônica, quando é uma resenha, quando é uma carta, quando é um texto dissertativo, argumentativo, quando ele exibe, por exemplo, uma matéria, uma notícia, aí ele põe a posição de uma pessoa que, ou ele explica as características de uma rocha, ou ele fala cientificamente sobre determinados assuntos, como que procede ou não procede. Então, isso daí, ele não é um texto literário, ele não é literário, ou seja, ele não tem a arte da escrita, porque a literatura é a arte da escrita, de escrever poesia, de escrever romance. Então, ele se tem uma marca literária. O texto não literário, eu estou falando isso, gente, assim, resumidamente, enxugadamente, bem simplesinho, para que vocês possam identificar, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no meu e-mail pessoal, tá bom? E a gente vai responder. Então, essa é a nossa aulinha de hoje de recuperação intensiva do primeiro bimestre. Espero que vocês façam as outras atividades. Essa recuperação é para as pessoas que possivelmente não tenham conseguido acessar o Google antes e que não tenham condições de ter feito algumas atividades. Então, façam essa atividade aqui para que vocês consigam obter nota, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom dia, uma boa semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijos!